Bom, pessoal, nós somos o grupo da disciplina de farmacologia, compostos por Silvani Campos, Vanessa Zancanaro, Leila Ribeiro, Ricardo Silveira, Andressa Souto e Andressa Cavalcante. Bom, a gente vai falar um pouco sobre os antidiabéticos, né? Mais especificadamente sobre as sulfonilureias. Bom, as sulfonilureias são utilizadas particularmente no tratamento do diabetes tipo 2. São drogas que aumentam a secreção de insulina pelo pâncreas pela célula beta. Portanto, não são utilizados em pacientes com diabetes tipo 1. São utilizados principalmente em monoterapias, tratamentos isolados com sulfonilureias. A glubencamida é a droga mais usada, que é o tipo de sulfonilureias, né? Mas pode ser usado também com outros tipos de antidiabéticos orais. Particularmente a metformina é a combinação mais comum, que por sua vez é um sensibilizador. Bom, no mecanismo de ação, vamos ver que o grande efeito delas são a liberação de insulina. São secretoras de insulina, liberando então a insulina, né, pela célula beta do pâncreas. Quando uma sulfonilureia age sobre um receptor na célula beta, ela promove o bloqueio dos canais de potássio, que com o bloqueio desse canal de potássio acontece uma despolarização da célula e a abertura dos canais de cálcio da célula, que promove o aumento do influxo de cálcio para a célula, que promove a liberação da insulina. É importante lembrar que as sulfonilureias não promovem a síntese de insulina pela célula beta. Então, se a célula não possui estoque de insulina previamente sintetizado, as sulfonilureias não vão ter muito o que fazer, pois elas possuem o papel de estimulação para que a célula secrete essa insulina pré-sintetizada. Por isso, não funcionam na diabetes tipo 1, pois não possuem insulina suficiente, nem tampouco células beta suficiente. Já no diabetes tipo 2, o paciente tem célula beta com depósitos mais ou menos suficientes de insulina, dependendo da gravidade da doença. E justamente a eficácia das sulfonilureias vão depender da quantidade de insulina de células que esse paciente dispõe, e de células betas também, conforme eu havia dito. Se ele é um paciente tipo 2, né, diabetes tipo 2, que tem um estoque de insulina, vamos identificar uma eficácia maior da sulfonilureias, né? Então, vão existir 5 tipos de sulfonilureias disponíveis no mercado, que são as clopropamida, a glibencamida, a glipizida, glicazida e a glimepirida, que estão mais ou menos na ordem que foram lançadas no mercado. Vou falar algumas informações úteis sobre cada uma delas. A clopropamida, de nome no mercado de Abnese, ela possui doses que geralmente são trabalhadas, porque ela tem um problema. Esses fármacos causam muita hipoglicemia, porque ele tem uma meia-vida muito longa, né, o que devido a esse motivo vai causar a hipoglicemia. Né. Por questões de segurança, né, com o tempo ela foi entrada em desuso, né, e hoje não é muito indicada para pacientes idosos. A glibencamida e o glaonil é sem dúvida a mais utilizada do Brasil, é a mais conhecida. Né? As doses podem ser feitas assim, geralmente tomadas em 1 ou 2 doses diárias, ainda que possam se ver o uso de 3 vezes ao dia mais ou menos. Né? Tudo depende da aderência do paciente à dose máxima e a de 20 mg por dia. O maior efeito adverso desses medicamentos não é muito conhecido, é que esses medicamentos podem causar arritmia cardíaca e parada cardíaca, pois podem fazer uma reação cruzada com os receptores da musculatura cardíaca, desencadeando esse quadro. O que observa-se é que pacientes que usam esses medicamentos por longos anos podem desenvolver essas arritmias. Por outro lado, devem ter cuidado especial no uso dessas drogas, principalmente a glibencamida e a glipizida, no tratamento da diabetes tipo 2. Bom, aí a gente vai para a glicazida. O Diamicron é o nome do fármaco mais utilizado. Né? Hoje em dia só temos o Diamicron R no mercado, que é de liberação controlada. Ele não tem efeito cardiovascular como tem as outras drogas, o que já é um fator, né, positivo. Se atribui nesse medicamento a redução nos riscos de trombose e promove mais significativamente a fase de liberação de insulina, que é a fase aguda, principalmente depois que se alimente. Bom, então, é uma opção de tratamento para pacientes que não aderem bem à glibencamida. E por fim, temos a glimepirida, que é o Amaril, o nome de referência que é um medicamento mais recente. Sua principal característica é possuir meia-vida longa, mas não é tão longa tanto quanto a glopropamida, né? Que foi aquela que eu havia dito que, devido
a meia longa, a vida longa ser muito grande, causava a hipoglicemia, né? Então já não vai, a glimepirida já não vai ser tão longa assim, não vai ter a questão da hipoglicemia, né? Ela vai ser usada uma vez ao dia por ser mais estável. Bom, pacientes que estão tendo picos de hipoglicemia, por exemplo, usando o glibecamida e a glimepirida é uma boa opção de uso que pode estabilizar a hipoglicemia sem estabelecer grandes níveis dessa situação patológica. Aqui são algumas informações gerais sobre a sulfonilureias que podem ajudar bastante no aconselhamento de tratamento do paciente. Primeiro, só apresentam resposta se houver dispostos de insulina para serem secretados. Como já foi falado, se o paciente não tiver níveis satisfatórios de insulina para serem secretados, a tendência é que não mostre resultados. Os níveis alimentados de insulina no sistema porta suprimem a produção basal elevada de glicose pelo fígado, a chamada gliconeogênese. O fígado é sensível a esses níveis de insulina, e esse aumento causado pela sulfonilureias inibe a gliconeogênese. Isso é importante para os auxílios dos níveis de glicose de controle glicêmico. A gliconeogênese hepática é quase tão importante quanto a deficiência de insulina, ou quanto a própria resistência periférica à insulina. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a quantidade de insulina que a paciente produz, principalmente enquanto dorme, essa quantidade é importante para elevar os níveis de glicemia. Com o tempo, à medida que se usa as sulfonilureias, elas podem perder a eficácia. Isso acontece principalmente pela exaustão das células betas. Esse mecanismo, com o tempo, se esgota, tendo então prazo de validade para essas drogas. Isso quer dizer que você não pode esperar que um paciente use esses tratamentos por muito tempo, tipo, sei lá, 20 anos, né? E que eles vão ter a mesma eficácia durante todo esse tempo. Isso vai depender muito de paciente para paciente. Em alguns casos, vocês vão poder perceber claramente a perda de eficácia desse controle glicêmico. Já em outros pacientes, eles usam durante bastante tempo e ainda se observa a eficácia do medicamento. Então entra naquela questão que eu havia dito, né? Vai depender de cada paciente, cada circunstância, mas assim, a gente não pode ficar esperando que uma pessoa usar por um período muito longo vai ter a mesma eficácia. Essa é a questão mais importante. Daí que vai ter a importância do acompanhamento médico. Então, o principal efeito adverso são as hipoglicemias, conforme a gente tem dito aqui. Elas podem acontecer principalmente após as primeiras horas de ingestão do medicamento. Por isso, a ingestão é sempre indicada com alimentos, se esse medicamento, por exemplo, for tomado de manhã, se tomado junto com o café da manhã. Por fim, do ponto de vista de outros efeitos metabólicos que esses medicamentos podem causar, eles não alteram o perfil lipídico. Isso quer dizer que eles não tendem a aumentar o colesterol, não tendem a aumentar os triglicerídeos. Para alguns pacientes, outra desvantagem é que ele pode promover o aumento de peso, que tem a ver com o aumento dos níveis de insulina circulantes. Esse ganho de peso pode gerar entre mais ou menos 2 e 3 quilos, que podem nem ser significativos de fato. Bom, gente, isso é mais ou menos o que a gente queria dizer, né? Pode ter ficado um pouco confuso. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Ou com a professora e tudo que ela pode. Bom, gente, então vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, de alguma maneira tenha ajudado aí para os estudos da prova e que tenham ficado um pouquinho mais esclarecedor